Pois é, né? E eu estou com essa limitação, vocês estão vendo que eu estou aí meio bambo, e eu estou ótimo, porque eu estou sem bota ortopédica, estou usando sapato, né? Estou andando, graças a Deus, porque eu sofro de labirintite, então eu estava saindo da Federação Espírita ali na Rua Maria Paula, no dia 11 do mês de setembro. E quando eu atravessei a rua para tomar o ônibus do outro lado, segurando a bengala assim, né? Um cidadão foi empurrado contra um muro do outro lado, né? Por um rapaz, isso é um assalto, não sei o que e tal, né? E assaltando o homem lá. Eu peguei e fui até o bandido, né? E falei, para com isso aí. Ele virou para mim, deu uns 6 passos, virou para trás e passou fogo, né? E então peguei uma bala que pegou o tornozelo e quebrou a fíbula, não quebrou a tíbia, graças a Deus, que é de sustentação. E eu fiquei assim, pior ainda, né? Eu tinha que usar bota ortopédica, né? Agora, é interessante que o cidadão se deu mal, porque estava anoitecendo e quando ele atirou, saiu faísca do cano do revólver. E estava passando a polícia. Parou, prendeu na hora e também me levou para o hospital. Também foi uma coisa boa para mim. E no Evangelho diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu já tinha aprendido muita coisa com a limitação da labirintite, né? Que é um problema do labirinto, que você fica tonto, você fica como... Você não bebe, mas é como se estivesse bêbado na rua. E eu comecei a usar a bengalinha, né? E entrei para o Clube do Bem, do Bengala. Né? Tem muita gente que faz parte. E aí eu aprendi muita coisa agora nesse tiro que eu levei, né? Que é trabalhar só com a cabeça, não poder se movimentar. E uma coisa fantástica que é sobre os talentos. É interessante, nas parábolas dos talentos, né? Tem uma série de parábolas, o mestre, e uma delas que eu gosto muito é a parábola dos talentos. Eu gosto de todas, mas a parábola dos talentos, né? E a gente só sente que tem um talento quando perde o talento. Quando está sem ele. Aí ele tem importância. E aí o que nós fazemos? Nós começamos a focar o nosso pensamento naquilo que nós estamos perdendo. E como nós estamos vivendo hoje uma época, é interessante, tem um programa que eu faço na Boa Nova, que é o Limiar da Nova Era, que já há mais de uns 2 meses, eu estou analisando um livro chamado Pensamento e Vida, do Emmanuel. Esse livro foi escrito há 60 anos. E o livro fala tudo que hoje a mente quântica está falando, a física quântica, esse negócio de o pensamento, como é que faz nós, enfim. E foi um desenvolvimento assim, ó. O que aquele camarada com aquele tiro me fez ficar pensando, porque eu tive que ficar parado. Eu sou geminiano, né? Geminiano é conhecido como? Por ser o negócio que vai para lá, para cá, né? Então, eu tive que ficar parado e ficar pensando ali, porque os médicos vieram para mim e me falaram, não com essas palavras, né? Eu gosto de mudar as palavras, que eu tinha que plantar bananeira há muito tempo. Ou seja, eu tinha que ficar com a perna para o ar. Já pensou um geminiano com a perna para o ar, né? Ficar parado? É difícil. Mas aí eu descobri tanta coisa a meu próprio respeito e a respeito da vida espiritual que vocês não imaginam, porque eu tive que ficar parado, então. O que é que eu posso fazer quando estou parado? Ler e meditar. Então, fiquei meditando em muitas coisas e agora está acontecendo algo extraordinário que já mudou a minha vida e está mudando mais. Eu teria que falar aqui sobre o Paulo,
vai ser um negócio que vai para lá e para cá, viu? Vocês me perdoem. Paulo, eu teria que dizer o seguinte: há muitos anos, na Rádio Boa Nova, chega para mim a Giovanna Giacomini, que era a diretora lá, né, da programação, e diz assim: olha, o senhor precisa fazer alguma coisa sobre o Paulo de Tarso, porque os ouvintes ficam pedindo, o senhor fica falando do Paulo, eles querem saber, né? O senhor não pode gravar alguma coisa para nós sobre o Paulo? E posso, Gil? Eu vou fazer uma pesquisa e eu gravo, pode ficar tranquila. Naquela época se fazia CD e se comprava, né? Hoje vai tudo para o YouTube, né? E dava dinheiro isso. Eu falei, eu vou fazer uma pesquisa e vou fazer faço um CD. Não dá para fazer um CD aí sobre o Paulo? Faço sim. Eu vou fazer uma pesquisa e faço. Não, o senhor no programa não tem nada escrito, o senhor fica falando sem parar. O senhor pode ir lá no estúdio, já fiquei sabendo que o senhor não tem nada hoje à tarde. Já tem o técnico lá esperando o senhor. Vai lá e grava. Eu fui e gravei um CD, sem preparo, sem nada, né? O CD teve o nome de O Estudo de Paulo de Tarso. Falei, meu Deus, vou falar sobre o quê? O Estudo de Paulo de Tarso é: tudo posso naquele que me fortalece, né? Tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Então tem uma porção de tudo. E esse CD, O Estudo de Paulo de Tarso, hoje vocês o têm no YouTube em pedaços, se não são 4 ou 7 partes. Tá? Tá lá em pedaços. E a rádio, naquela época, estava começando a TV Mundo Maior. Eles faziam 30 mil reais por semana vendendo aquele CD. Né? O Estudo de Paulo de Tarso. E agora estão pedindo para eu fazer outro CD, o Estudo de Paulo de Tarso, porque aquele já ficou velho. Já tem muita coisa nova agora, né? Aquele já ficou velho. Tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Né? Fantástico esse Paulo de Tarso, né? E eu sempre gostei do Paulo, e por causa disso ficaram falando até que o Adão tinha sido discípulo do Paulo, ou se não, era o Paulo reencarnado. Eu falei, que é isso? Pelo amor de Deus, eu não sou... Teria que falar com o Paulo o que ele falou com Jesus Cristo: não sou digno de descalçar as suas sandálias. Né? Olha só. Então, o que está acontecendo? O Paulo diz: eu, antes de vir para o Espiritismo, eu passei pelo rosacrucianismo, pelo comunhão do pensamento, pela teosofia, pela antroposofia. Na antroposofia eu tive que fazer um curso de pedagogia antroposófica, fui professor na escola deles, né? A teosofia, gnose, todas essas sociedades secretas. E comecei na Igreja Católica, onde eu fui congregado mariano, tá? E coroinha. Né? Até que fiz uma pergunta para o padre, ele falou: não faça isso, não pergunte, faça o que tem que fazer. Quer dizer, mas eu não posso saber? Nossa, está escrito: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Tá, mas eu estou te falando isso, você faz assim. Não. E já naquela época é como se eu não quisesse fé cega, tá? O Espiritismo é fé raciocinada. A terceira frase do livro Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página, a primeira é Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda é explicação das máximas de Kardec, etc. E a terceira é: fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tem que ter inteligência, raciocínio. Por isso que se chama fé raciocinada. Muito bem. Então, eu passei por todas essas sociedades, e nessas sociedades espiritualistas, esotéricas, a gente aprende uma coisa importante que também no Espiritismo agora está ficando comum. Tá? É que, veja, no Espiritismo nós temos o Ramatiz, que escreveu o livro Sublime Peregrino. E ele explica que Jesus é de uma esfera espiritual tão elevada que ele, para reencarnar aqui no planeta, teve que reduzir a vibração dele. Né? Quando Adão fala aqui, veja só, evoluir é andar para trás. Evoluir é andar para trás. Como assim, doutor Adão? Evoluir é andar para trás e dar a mão para quem está parado. E puxar, é ajudar. É andar para trás para ajudar aquele outro que está precisando.
Aí, o que essas sociedades esotéricas explicam? Que Jesus era de uma esfera espiritual e o Ramatiz, que é no Espiritismo, explica isso. Tão elevada que ele, para reencarnar aqui no planeta, ele reduziu a vibração dele 1 milênio. Vocês podem imaginar? 1 milênio reduziu a vibração dele para encarnar aqui. O que ele estava fazendo? Ele estava andando para trás. Ele veio para cá e diz lá que por amor ele reencarna ele tinha a missão de nos salvar dos nossos pecados. Ele reencarna. Isso Jesus. E depois ele é batizado por João Batista no Jordão. Tá? E o João, quando batiza o Cristo, desce uma luz do alto em forma de pomba. Quando batiza Jesus, desce uma luz do alto em forma de pomba e da cabeça de Jesus. E uma voz do alto diz: esse é meu filho bem amado, no qual tenho posto a minha complacência. Aquela luz que descia era o Cristo, segundo o Ramatiz. Então, a partir daquele momento, nós tínhamos Jesus Cristo. Jesus seria o médium do Cristo. Entenderam? O Cristo era tão elevado, como diz o Ramatiz, os mundos nos quais ele fez a sua evolução já são hoje poeira cósmica. E todos nós estamos evoluindo. E temos o destino. E o destino qual é? Que brilhe a vossa luz. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Deus não faz nada errado. Tudo é certo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo que nos acontece é bênção. Uma doença é bênção, uma limitação é bênção, uma cadeira de rodas é bênção. Tá? A gente é para aprender que da lei não passa um jota um tio até que tudo seja cumprido. Jesus Cristo. Aquilo que semeardes tu mesmo havereis de colher. Vai colher como? Castigo? Não. Vai colher como consciência. Não fala que Deus castiga, Deus é amor. A essência divina é amor. É só ler Coríntios 13, ou se não no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15. Está lá a caridade segundo São Paulo. O Kardec pôs caridade, mas em Coríntios 13 está amor, porque lá está, que é traduzido é caritas, e caritas em latim é amor em ação. Então o Paulo fala sobre o amor, né? Tudo é amor, tudo aguenta, tudo sofre, tudo espera, nunca acaba. Tudo é amor. E Jesus fala: não julgueis para não ser julgados, com a medida que vocês julgarem, vocês estarão se julgando. Eu falo: você é um calhorda. Eu pus uma vibração negativa que foi para lá. Bateu no objetivo, essa vibração, e volta para mim. Tudo quanto fizer ao teu semelhante, você receberá de volta numa medida cheia e recalcada. Venha mais. E essa medida cheia e recalcada dessa vibração que volta, quando você faz um julgamento, ou quando você critica, ou quando você faz qualquer coisa de mal para o outro, fica no perispírito como se fosse uma gosma, um lodo. E isto impede de subir aos planos superiores depois de morto. E a esse lodo, que na homeopatia a gente chama de miasma, ou se não de morbo psíquico, tá? Jesus chama de carniça. E ele diz: onde está a carniça, juntam-se os abutres. Quem são os abutres? Os abutres são aqueles irmãozinhos que são ligados a esta energia. Um corvo ou um abutre vive de carniça. Então, atrai, a gente atrai. Tá? Olha só, isso é uma chamada lei de ressonância. Semelhante atrai semelhante. Semelhante cura semelhante. Veneno cura veneno. Veja, então nós temos um obsessor, tem uma obsessão. O obsessor está curando o obsedado, mas o obsedado muitas vezes vai curar o obsessor. Eu brinco dizendo que médium, que os médiuns na maioria das vezes vêm da obsessão, né? Médium é taxista de obsessor, leva o obsessor para o centro espírita. Né? E lá no centro espírita ele é doutrinado. Tá? Ele está preso àquela energia negativa, mas ele é doutrinado. E a coisa mais importante é quando você morre, passa para o outro lado, e precisa dessa energia negativa, fica numa esfera inferior, próxima à Terra, que é chamado do umbral ou da crosta. Crosta, ou seja, a superfície do planeta, a crosta.
E fica ali porque é ali que tem a carniça, é ali que você pode se alimentar. Quem quiser saber mais sobre isso, leia o livro Memórias de um Toxicômano. Tóxico é como se fosse uma fabricazinha de carniça. Há 50 anos nós trabalhamos com recuperação de dependentes. Então, Memórias de um Toxicômano. O camarada conta como é que ele saiu daqui, chega do lado de lá. Tudo que acontece está lá no livro. Tá? Chega lá, ele... Nossa, aqui se o camarada que é drogado deixa de tomar a droga, ele fica com síndrome de abstinência. Doidão, né? Síndrome de abstinência. Do lado de lá tem síndrome de abstinência, porque depois que morre vai usar droga como? Aí o cara fica louco. Do lado de lá, não pode subir para um plano superior, fica preso aqui perto da terra. Ele fica doido. E aí, para vocês terem uma ideia do que é a droga, chega para ele um daqueles que estão do lado de lá e fala assim: o que é isso, cara? Porque está desse jeito? Não, que dê a droga, tá, não, tá disso, por causa disso não precisa ficar desse jeito, tá aqui, ó. E dá para ele uma espécie de um pó ou uma coisa. Do lado de lá é como se fosse matéria no plano espiritual. E ele pega aquilo e fala, aí ele fica, né, entra numa boa, numa viagem. E depois de algum tempo chega aquele que deu para ele aquela droga, né, tem droga no plano espiritual. E diz, você não vai pagar? Ele diz, pagar como? Ué, mas você pagava quando tu estava lá, que você pensa que é de graça, e aqui também você tem que pagar. Como eu vou pagar? Aí ele é ensinado a ser um obsessor, a desviar jovens, está entendendo? Para as drogas. E aí ele vai, esse camarada do lado de lá vai ser obsessor. E aí ele continua usando drogas. Até que chega, só que acontece uma coisa. Nesse plano vai desintegrando aquela energia negativa. Até que chega um momento que ele não consegue nem ficar de pé. Ele fica como se estivesse morto uma segunda vez. Aí ele é jogado num lugar chamado Vale dos Enjeitados. E nesse Vale dos Enjeitados ele chora. Ele chora e fica lá chorando, porque ele já não consegue ir atrás de droga, não consegue se mexer, está ali, ele chora. E aí, nesse momento, ele se lembra de quê? De falar, Deus me ajude. Aí ele entra na lei. Na lei, Jesus fala da lei, né? Tudo que Jesus fala é lei. Pedi, dar-se-vos-á. Na terapia também a gente usa isso, né? Eu sou terapeuta, então usa isso. Muitas vezes, olha, eu queria que o senhor atendesse meu filho, porque ele está assim, 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 assim. Seu filho quer ser atendido? Não sei, eu não falei com ele, mas eu sou a mãe dele. Pois é. Mas se ele chega aqui, e eu pergunto por que ele está aqui, eu falo, sei lá, minha mãe que mandou. Está entendendo? É preciso pedir, a gente só pode ajudar a quem pede. Não adianta querer ajudar quem não pede. Pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Está entendendo? É assim. Então, lá no Vale dos Enjeitados, esse coitado do toxicômano diz lá, Deus me ajude. E quando ele fala Deus me ajude, desce do alto energias superiores, seres superiores, e ele é resgatado e vai para um plano superior. É sempre assim, né? A gente tem que pedir. Então, o que é que esta situação fez com ele? Fez com que ele desenvolvesse uma coisa que é importantíssima para o nosso desenvolvimento, que é a humildade. Os mentores espirituais dizem o seguinte, né? Todas as nossas limitações, doenças, tudo são decorrentes de duas características do ser humano, duas características humanas: orgulho e egoísmo. E nós temos que desenvolver o quê? Humildade e altruísmo. Jesus diz, né, para você curar tudo, você quer ser o maior de todos, você tem que ser o quê? O servo de todos. Então, eu disse, né? Eu tenho vários contatos na internet e falo bom dia e boa noite para todos eles. E um dia desse eu falei, né, que de manhã eu faço um áudio, né, falando bom dia e boa noite. E no áudio que eu fiz de manhã eu disse que Jesus era um egoísta, mas que ele sabia ser egoísta. Ele dizia, se você quer ser egoísta, o egoísta é tudo para mim, eu quero ser o tal, quero ser o maior. Quer ser o maior? Seja o servo de todos. E ele é o maior,
Porque ele foi o servo de todos, serviu a todos. Quer ser egoísta? Não julgueis para não ser julgados. Humildade. Né? Ajuda o próximo, não julgue. Olha, todo o evangelho, eu falo, né, nesses 50 anos de trabalhar com dependência, eu falo que o evangelho do Cristo é de ponta a ponta um discurso sobre dependência. Você não pode ser dependente de dois senhores. Você não pode ser dependente de Deus e do mundo. Tá? Tem que ser dependente de Deus. Tudo quanto fizer de fazer como se fosse para o Senhor. E o Paulo, o tempo inteiro, ele fala dessa dependência do mundo e dependência de Deus. E a gente tem que aqui desenvolver o quê? Uma coisa que se chama de vontade. Vontade, é interessante que vontade é uma das páginas das mensagens do livro Pensamento e Vida do Emmanuel. E ele faz uma metáfora muito bonita da vontade. Ele disse que a vida nossa é como se fosse um prédio de negócios, tá? De uma empresa. Então você tem embaixo um nível que é de fazer as coisas, o outro que é de fazer isso, outro é de fazer aquilo, outro fazer aquilo. E ele diz, o andar mais alto é o da vontade, que é como se fosse da gerência da empresa. Ou seja, o que é que tem que fazer e por quê e como. Tá? A vontade é você fazer o que Deus quer. Jesus diz assim, todos nós temos um destino. O destino é o quê? Fazer parte da família universal, da família do Cristo. E ele diz assim, quem é minha mãe, meu pai, meus irmãos, em verdade vos digo, todo aquele que faz a vontade do meu pai, este é meu pai, minha mãe, meu irmão. Fazer a vontade de Deus. Ele estava lá numa palestra e a mãe chega do lado de fora e diz, fala com ele que nós estamos aqui. Alguém vai falar para ele, sua mãe está aí. Ele fala, quem é minha mãe? E explica, né? É aquele que faz a vontade de Deus. O Paulo também fala muito na vontade de Deus. E na vontade. E veja, é interessante, né? Antes, o Saulo de Tarso, ele tinha desejo. É o que eu quero. Eu quero assim, eu quero assado, quero isso, quero aquilo. Todos vocês que leram o livro Paulo Estevão sabem o que ele fez com Estevão, né? Ele dizia, eu quero. Era um perseguidor dos cristãos. E depois chega um momento em que a namorada dele, a mulher que ele amava, acaba o relacionamento porque ela tinha se tornado cristã. E ele ficou um arara com isso. E ele estava indo, tá? Estava na estrada, estava indo para Damasco e pensando, por que será que ela fez isso? Por que será que ela fez aquilo? Tal, né? E enquanto ele estava pensando, desce um raio do alto e ele cai do cavalo. Eu falo, todo macho besta é aquele que fala, eu quero, eu quero, eu quero. É o que eu quero. E eu vou dizer uma coisa para vocês, macho besta, a gente pensa que é só homem, né? Eu falo, tem macho besta de saia e macho besta de calças. E macho besta de saias, pelo amor de Deus, como é chato uma mulher macho besta, viu? E tem mulher macho besta. E então o Paulo era um macho besta. E o que ele faz? Cai do cavalo. Eu falo, todo macho besta cai do cavalo. E cai do cavalo, sempre esse cair do cavalo é uma bênção. Pode cair do cavalo com um acidente e parar numa cadeira de rodas, pode com uma doença, com uma coisa qualquer, com doença. As doenças todas são bênçãos, que é para a gente pensar. É para purificar e para conscientizar. Então o Paulo cai do cavalo. E uma voz do alto diz, né? Desce uma luz e uma voz do alto diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu já ouvi em igrejas evangélicas pastores citando essa passagem. E eles citam assim, ele cai do cavalo e uma voz do alto vem e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu fico pensando, Deus do céu, né? Se vocês lerem o livro Pensamento e Vida, tem uma página em que o Emmanuel fala disso, do Paulo. E ele fala do amor que existia naquela voz, do carinho. E o Saulo pega e... Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Saulo, a quem você persegue. Aí ele fica envolvido naquele amor, é o amor que é importante.
é o como a gente fala. É importantíssimo. E ele fala: Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Vocês perceberam a mudança? A virada? Eu quero para o que é que tu queres. Tá? O que é que tu queres que eu faça? E a coisa mais importante, né? Eu sou professor de comunicação. E na comunicação tem uma coisa importante na palavra, quando você fala, né? Tem 3 coisas que é o tom de voz, a expressão corporal que você faz com o seu corpo e o significado. O que é importante para a gente? O que a gente está querendo falar, o significado, não é isso? E o significado vale 7%. O tom de voz vale 45%. Eu quero isso, eu quero aquilo. Tá? Olha, você poderia fazer a gentileza. Tá? Tem gente que não sabe falar por favor. Né? O tom de voz é importantíssimo, 45%. E os outros 48% são a expressão corporal. Quantas vezes a expressão corporal é uma coisa terrível, esses 48%. Muitas vezes na terapia, quando eu falo para um cliente que a situação que ele está vivendo é decorrente do fato de ele ser mentiroso, eu quase apanho, né? Chamar um cliente de mentiroso. Como eu sou mentiroso? Aí eu falo: tudo bem, eu vou mostrar para você como é que você é mentiroso. Eu vou te fazer uma declaração de amor. Fulano, olha, você é maravilhoso. Como eu gosto de você. Como é bom estar perto de você. E eu vou dizer para você uma coisa. A coisa mais importante seria se a gente pudesse ficar junto, viu? Tem gente que fala assim. Vocês perceberam? 48%. A energia que essa maneira de falar faz com as pessoas. E as palavras são importantíssimas na nossa comunicação. Se vocês colocarem lá a palavra para procurar sobre a palavra na Bíblia, vai aparecer muita coisa no Evangelho. Cristo falando: pelas tuas palavras sereis justificados, pelas tuas palavras sereis condenados. De nenhuma palavra frívola que falardes você se livrará das consequências no dia do juízo. Cuidado com o que você fala. O que você fala provém do coração. Então, olha só, é do íntimo. Isso é importante, saber como fala. Então, eu muitas vezes ensino pessoas a falarem. Falar, respirar e tal, etc. Isso é importantíssimo, a gente saber como fala. Porque o como fala é uma coisa importante. Porque é o quê? É como a gente se contacta com o próximo. Tá? Então, essa expressão corporal, o tom de voz, é importantíssimo para o significado. E aí, o que veio afinal? Há uns 2 meses eu estava na rua, andando, e eu sofro bastante, porque eu tenho vários clientes, né, no consultório, e eu costumo dizer que eu sou um terapeuta frustrado, né, porque eu tenho colegas que dizem assim: o meu cliente de 2 anos, eu fico assim, meu Deus, eu não consigo ter cliente de 6 meses, né? Por quê? Porque eu falo da reencarnação, falo da influência, meus clientes, a maioria são espíritas, aqueles que não são espíritas, eu acabo explicando, eles acabam ficando assim, ó, e em 3 meses vão embora. E eu fico na mão, né? Não, só dá, desculpe, olha, eu estou muito feliz, obrigado, já estou satisfeito agora. Tá? Então, quando a gente explica para um cliente essa questão da comunicação, é importantíssimo como você se comunica. Porque senão, acaba o quê? Eu falo: olha, você acabou fraudando aquilo que está lá no primeiro capítulo do Gênesis da Bíblia. Depois que Deus faz o Adão, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea o criou, é o Espírito, a criação do Espírito. E onde é que ele põe o Adão? No jardim do Éden, no paraíso. Põe o Adão no paraíso. Você está no paraíso, devia estar bem, não é isso? Está feliz. Mas de repente Deus olha lá e fala uma coisa que é absurdo, Deus está falando. Porque você pergunta: mas se foi ele que fez, como é que ele fez, né? Ele olha e fala: não é bom que o homem esteja só. Então não é bom que o homem esteja só. E se nós não soubermos nos comunicar, nós acabamos ficando sozinhos.
É muito difícil ficar sozinho por essa questão de comunicação. Às vezes a gente fica sozinho por uma questão de opção, né? Porque faz uma coisa, eu vivo sozinho, mas é uma questão de opção. Eu faço um monte de coisas. Eu falo, você fica sozinho, mas não fica sem Deus e sem a sua companhia. Eu fico o tempo inteiro acompanhado, às vezes ligando para pessoas, dizendo, olha, faz isso, você está assim, está acontecendo isso. Tá. Quer dizer, hoje em dia ninguém mais vive só. Não dá mais para viver separado. E Deus fala, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer uma companheira para ele. E aí faz uma coisa fantástica. Faz o Adão dormir, tá? E tira uma costela do Adão. Sela, está lá no começo, significa polo. Daquele polo de macho e fêmea, ele tira um polo e faz a Eva. Eu já brinquei com isso dizendo, depois que Deus faz a Eva, o Adão estava feliz lá. Fez a Eva, danou-se tudo, né? Aí o Adão acorda e vê a Eva e fica doidão. E aí está escrito lá, por causa disso deixará o homem pai e mãe, se unirá a mulher para ser com ela uma só carne. E eu acho isso tão lindo, tão bonito. Por quê? Porque o Adão, quando foi tirado um polo dele, ele já não estava mais completo. Entendeu? Ele era só macho. Antes o espírito é macho e fêmea, mas na matéria o Adão era só macho. Porque Deus tinha tirado uma parte para fazer a Eva. A Eva era só fêmea, não era macho e fêmea. E aí fica uma coisa fantástica, que quando o homem se une à mulher e a mulher ao homem, e eles procriam, eles ficam com o quê? Com uma capacidade divina, que é a capacidade de criar. Então, os dois juntos, é como se eles encarnassem Deus, a divindade. Aí eles podem criar. Como é que tem que usar isso? Tem que usar isso de uma maneira sábia. Nós não temos que ideia, Deusa? Que hora eu tenho que parar aí, Deusa? 11h05? Olha, não vai dar nem para o começo, viu? Da palestra. Pode. Você quer água? Está aqui do lado. Quero. Me dá um copo aqui, por favor. Muito bem. Então eu dizia que eu sou muito atacado na rua, né? Eu fico na sensibilidade, lidando com essas coisas. Eu fico ouvindo como se tivesse essas entidades falando, né? Você não vai ajudar ele, você não vai ajudar ela, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo na rua. E um dia passado aí, né, uns 2 meses, eu pensei, eu preciso voltar para um centro espírita, porque há muitos anos atrás, né? Há uns 8, 10 anos, eu trabalhava em trabalho de desobsessão e eu fazia doutrinação. E as pessoas diziam, nossa, você nunca viu alguém fazer uma doutrinação como o doutor Adão. E o que eu fazia? Vinha essa entidade, que era o obsessor incorporado, eu começava a conversar, a doutrinar, de repente o obsessor estava chorando quando explicava tudo para ele o que estava acontecendo. E o que ele estava fazendo com ele. Estava chorando, e eu dizia, olha para o lado agora que você vai ver uma coisa que você não via antes. Ele olhava e via um ser de luz, que ele não via antes. E esse ser de luz estava indicando o caminho e eles começavam uma vida nova. E eu pensei, eu vou voltar para um centro espírita, né? Que eu preciso conversar com esses irmãos. E fui para casa rezando, fui dormir, acordei no meio da noite, né? É como se fosse assim, você não tem que voltar para o centro espírita, porque você já faz doutrinação 24 horas por dia. E o espiritismo hoje não é o que era na sua época, e não é mesmo. Hoje em dia, só quem é doido é que não vê essas coisas, né? Eu tenho amigos que, nossa, está acontecendo tanta coisa atualmente, que, por exemplo, na rede social, na internet, no WhatsApp, aparece todo dia. Por exemplo, no meu já apareceu. O camarada lá em Minas Gerais, no meio do mato, analfabeto, filho de roceiro, tá entendendo? Filho de 20 e poucos anos, analfabeto, criado no mato, falando 3, 4 línguas diferentes. Criança de 3, 4 anos recordando a encarnação passada. Hoje em dia só não faz esta ligação com a reencarnação quem está com os olhos tapados mesmo, né? Quem não quer saber, né? Eu fiquei sabendo de uma coisa há 1 mês e meio aproximadamente,
que eu fiquei entusiasmado. Uma faculdade na Bahia, da Universidade Federal, organizou um curso de pós-graduação em terapias de vidas passadas, que é uma das minhas especialidades. Terapia de vidas passadas, com registro no MEC e diploma reconhecido pelo MEC. Eu falei, mas como? O MEC, Ministério da Educação e Cultura, um ministério, para reconhecer e dar uma validade a um curso desse, é o poder público, o material reconhecendo a reencarnação. Vocês perceberam? Já fiz uma entrevista com a diretora do Instituto aqui de São Paulo. E aí veio uma ordem lá da Bahia. Façam esse curso aí, de pós-graduação, mas não deixem de pôr um cidadão chamado Adão Nonato junto com vocês. Então, nós estamos lá no Instituto Marta Mendes para participar desse curso de terapia de vida passada, que vai começar em novembro. 20 meses, com um final de semana por mês. Tá? De cada mês, o sábado e o domingo. Então veja, já é o poder público reconhecendo a reencarnação. Então quando eu faço terapia fazendo isso, e isso que me foi falado. Você já faz doutrinação de dia e de noite. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu fui para casa e falei, eu vou conversar com eles, com os meus irmãos desse plano mais inferior. Se eu não posso conversar no centro espírita, eu vou conversar fora do centro espírita. Fui para casa, peguei o evangelho e fiz uma palestra sozinho lá, no meu quarto. Falei dos 28 capítulos do evangelho. Né? Dos 28 capítulos do evangelho. O que aconteceu? A consequência. No outro dia, eu fiquei de cama. Eu não consegui me mexer por causa da reação do outro lado. Aí a coisa evoluiu de uma maneira tal... Eu tive que fazer tratamento espiritual. Evoluiu de uma maneira tal que agora a coisa está assim, está evoluindo. E agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Evoluiu de uma maneira tal que eu cheguei à conclusão, eu preciso fazer diferente. E ao invés de fazer essa palestra, que se fosse uma palestra assim de uns 15, 20 minutos, eu ia fazer uma vez por semana, eu comecei a fazer todo dia uma palestrinha de 10 a 12 minutos em que eu falo, faço uma prece, falando com esses irmãos, às 6 horas da manhã. Estou pedindo a ajuda de vocês. 6 horas da manhã, faço uma prece, pedindo ajuda para mim, pedindo ajuda para esses irmãos, e depois eu leio uma mensagem do Emmanuel, que está naqueles livros, o Evangelho segundo Emmanuel, que são 7 volumes, tem do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas dos outros apóstolos, mas tudo, tá? E o Apocalipse são 7 volumes. E a federação fez uma coletânea disso aí. E eu estou fazendo às 6 horas, eu leio, dá uns 10 minutos, conversando com os meus irmãos do chamado umbral. Umbral vem de umbro, que é sombra. Astral inferior, que é dessa parte que está muito próxima da terra, da crosta. E eu falo, você chamar de umbralino, demônio, obsessor, capeta, isso não existe. Somos todos filhos de Deus. Para você chamar alguém de capeta ou de demônio e ser filho de Deus, significa que você está falando que Deus errou. Mas o que acontece é que todos estão destinados ao que brilhe a vossa luz, que disse Jesus. Quando ele diz assim, o reino de Deus está dentro de vós. Tá? Aquilo que fora de você procura está dentro de você. E então, o que eu passei a fazer? Às 6 horas eu faço isso e converso com esses irmãos, mostrando para eles que eles não são demônios, não são espíritos inferiores. São nossos irmãos. E da mesma maneira que está escrito, não julgueis para não ser julgados, quando nós falamos desses irmãos, do jeito que nós falamos, até em centro espírita, você vai numa igreja católica, está falando de demônio. Você vai numa igreja evangélica, meu Deus do céu, então é terrível, né? Mas se você vai num centro espírita, está falando de obsessor, espírito inferior, isso, aquilo, tal, etc. E eu falo, são todos os nossos irmãos. E todos estão destinados ao brilho da luz, a fazer brilhar a luz.
E aí entra o Paulo, né? Veja, quando Ramatiz fala daquilo que eu falei de Jesus e Cristo, logo depois que Jesus é batizado, vem as bodas de Caná, e aí a mãe chega, Maria chega e fala para Jesus: filho, acabou o vinho deles, né? Aquela história da transformar vinho, água em vinho. Ele, que era o filhinho da mamãe, ele fala como com ela? Ele fala mulher, ele não fala mamãe. Fala mulher, ainda não é chegada a minha hora. Aí ela fala com eles, com as pessoas da casa, uma coisa importante, que é como se vocês pudessem ouvir ela falando aqui com vocês: fazei tudo quanto ele vos mandar, quanto o Cristo vos mandar. E aí ele manda encher aquelas tinas lá tal e transforma a água em vinho. É sempre assim, tá? Então, e depois o tempo passa, vem toda a missão crística e vem a morte na cruz. E quando Cristo morre, tá? Isso está bem explicado lá no livro do Ramatiz, Rosa Cruz, Max Rendel, tá? Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Está bem explicado que quando Cristo morre, ele sai, o Espírito, e entra no planeta Terra, que até então era dirigido de fora. É a história dos profetas, das profecias e tal, etc. É dirigido de fora. E a partir daquele momento, o planeta era dirigido de dentro. É por isso que o Cristo diz assim: não há nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. Tá? Eu vos deixarei um Consolador que vai explicar todas essas coisas. Não há mais nada oculto. Tudo vai ser claro agora. Então quem quiser saber, e aí vem aquela história lá do Espiritismo. Fé verdadeira é só aquela que encara a razão face a face em todas as épocas do Espiritismo. E o Cristo vai ser, vocês já ouviram falar em Cristo planetário, a alma do planeta. E aí o que acontece? Ele é a alma do planeta. Imagine vocês, você é um espírito e é uma alma, então você tem o seu corpo. Cada célula sua está dentro dessa vibração sua, desse corpo espiritual. E o Paulo então diz, né? Se o Cristo é a alma do planeta, o Paulo diz: nós somos células do corpo do Cristo e somos membros uns dos outros. Como uma célula trabalha, e o Paulo diz isso nas cartas deles, né? O que seria do olho se o coração falasse: eu não tenho nada a ver com o olho, e trabalha só para si? Com o fígado, se os órgãos do corpo fossem egoístas, trabalham para o conjunto, e nós também trabalhamos para o conjunto. E trabalhar para o conjunto, o que é? É amar o próximo. Tudo é amor. Então, o Paulo diz: nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Então, eu falo muito sobre suicídio. Tem CD meu sobre suicídio por aí, né? Lá nos tempos do Onça, eu já falava sobre suicídio. E o que eu falo, suicídio, hoje eu falo, né? Eu fiz um programa um dia desse, né? Teve repercussão que eu falo, suicídio. Todo mundo tem que se suicidar. E o Paulo falava: eu me suicido várias vezes ao dia para renascer no Senhor, né? Morro todos os dias para renascer no Senhor. E eu costumo perguntar, quando vem alguém falar comigo que quer se matar, eu falo: o que é que você tem que morrer? Nós estamos aqui para muita coisa nossa morrer, que é a nossa transformação. O Paulo, ele fala numa das epístolas: não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, isso mesmo você tem que colher. Se você semear na carne, vai colher corrupção. E se você faz para o mundo, aquela história do desejo e não da vontade, você vai colher uma limitação. É a perna que não funciona, é o olho que não funciona, é o ouvido que não funciona. Está entendendo? Enfim, você vai criar uma limitação. Se semeares na carne, colhereis corrupção. Se semeares no Espírito, colhereis para a vida eterna. Então nós temos que aprender a semear no Espírito. É a parábola do semeador. Você é semeador, você é terreno e você é semente. E tem que produzir a 100 por 1. Não pode ser aquilo que queima a semente, que cresta e que mata. E muitos de nós somos. E quando Paulo diz assim: morro todos os dias para renascer no Senhor, é fantástico isso. Mas antes disso ele fala o quê?
O Cristo já havia dito antes, né? Se vocês viverem os meus ensinamentos, serão conhecidos por muitos se amarem. E vocês se sentirão como se fossem um. Olhem só. Como se fossem um. Eu falo todos os dias para os meus contatos, né? De manhã e à noite, no Bom Dia e Boa Noite. Somos um. Tá? Namastê, Deus em mim, saúda Deus em você. Somos um. Não julgueis para não ser julgados. Somos um. Não faça outro que você não quer que faça você. Somos um. É para você que você está fazendo. Tudo tem uma lógica. Tá? Então, quando Paulo fala como é que ele vai vivendo, ele passa a viver aquela história, e ele que antes era o eu quero, ele passa a dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Até ele dizer, eu morro todos os dias para renascer do Senhor. Eu deixo para trás o que não importa e eu sigo para frente na direção do meu alvo. E ele diz como? Eu sigo não como quem está indo sem saber para onde. Ou quem está golpeando o vento. Eu sigo sabendo o que eu quero. Tá? Porque eu quero o que o Senhor quer. Até que ele chega um momento em que ele diz assim, e para fazer isso, o que é que o Senhor quer? Ele tem que estar sempre perguntando, Senhor, o que queres que eu faça? E está tudo lá. Eu quero que você ame, que você perdoe 70 vezes 7, que você seja capaz de não julgar, que você dê o outro lado da face, que você sirva a todos, seja o servo de todos. Então, Senhor, o que queres que eu faça? Está tudo lá. E quando você começa a fazer o que está lá, chega ao ponto em que o Paulo diz assim, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Fantástico, né? Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E aí, você vem falar para o Adão que quer suicidar, e o Adão pergunta, o que é que você tem que morrer hoje? Tá? É verdade, você está querendo matar o orgulhoso, o vagabundo, o julgador dos outros, né? Ou você quer aquele que é preguiçoso, filhinho da mamãe, filhinho do papai, que quer que faça as coisas por você? Mas como assim? Está escrito lá, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É você que tem que pagar o que você faz. Tudo aquilo que semear, diz tu mesmo, havereis de colher. É você que vai colher. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. É por amor de mim, é por amor ao Cristo. Nós estamos todos aqui desafiados a amar o Cristo. E esse desafio de amar o Cristo é fazer o que o Paulo fez. Chegar ao ponto de dizer, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Para isso, quais as virtudes que nós temos que desenvolver? Todas essas virtudes que estão lá no Evangelho, né? Que é o perdão e aprender o quê? Quando Paulo fala assim, o amor é a plenitude da lei. No Espiritismo vocês estão cansados de ouvir, a caridade é a plenitude da lei. Lá no capítulo 15 do Evangelho está a caridade segundo São Paulo. O Kardec põe lá a caridade, está Coríntios 13, só que lá em Coríntios 13 está amor. Mas acontece que amor também se escreve caritas, e caritas é amor em ação. Tá? E o Paulo diz, né? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo aguenta, tudo, né? Nunca acaba. Pode haver religião, vai acabar, vai haver filosofia, vai acabar, profecia vai acabar, tudo vai acabar, mas o amor nunca acaba. Então é para o amor que nós vivemos. Deus é amor. Então nós temos que aprender a amar. E você não ama se está julgando, você não ama se está batendo em alguém, não ama se está falando mal do próximo, não ama nada disso. E temos que aprender a amar. E o Paulo diz, né? Deixo para trás tudo que não importa e sigo na direção do meu alvo. Não como quem dá murro no vento, mas para quem sabe para onde está indo. Tá? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, acabo fazendo. Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, quando ele consegue realizar a meta dele. É o Cristo que vive em mim. Eu faço o que o Cristo quer. Senhor, o que queres que eu faça? Ele aprendeu a falar, Senhor, o que queres que eu faça? E aí fica aquilo que é uma coisa fantástica, né? Que vai estar sempre perguntando, Senhor, o que queres que eu faça? Nós estamos sempre para fazer a vontade de Deus. Sempre fazer a vontade de Deus. Tá? Eu poderia falar mais, mas já aqui estou vendo, são 11h06. E a chefa, né? O Paulo diz uma coisa importante também, que a gente tem que aprender a obedecer a autoridade, pai e mãe. A gente tem que aprender a obedecer, né? A ter submissão. Não é tudo como eu quero.
Então eu tenho que obedecer a chefa, né? São 11h06. Cadê? Aí Deus. Ah, está escondida atrás de mim, é? E como, veja só, ela está escondida atrás de mim. Uma coisa que eu falo, precisa tomar cuidado, você nunca está sozinho, tem sempre alguém por trás. Né? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos interferem em nossas vidas? Muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Via de regra, eles dirigem vocês. Tá? Via de regra, dirigem vocês. Então vamos ser dirigidos pelos Espíritos bons e não pelos maus. Eu vou gastar mais uns minutinhos, Deus, para falar uma coisa importante que eu queria falar e pulei, que é o que eu estou fazendo, né? Ensinando. Veja só, essa pergunta 459. Se o Espírito está do nosso lado o tempo inteiro e via de regra dirige vocês, como é que eu faço para me livrar disso? Jesus, vigiai e orai sem cessar, para não cair em tentação. Vigiar e orar sem cessar. O que é que você faz sem cessar? Você teria que ficar rezando de dia e de noite. O que é que você faz de dia e de noite sem cessar? Se cessar, você morre. É respirar. Então eu ensino você a conectar a respiração com a oração. E você aprender, como diz o Paulo, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Todos nós temos que atingir essa meta, pôr o Cristo em si. E pôr o Cristo em si é o quê? É você se conectar com o Cristo, né? Então, imagine vocês fazendo assim, ó. Inspirar pelo nariz e não pela boca. A boca é escapamento. No nariz tem você vai ver etericamente, no corpo etérico, tem uns raiozinhos assim, que são terminais etéricos. Quando você faz assim, o ar entra e esses terminais etéricos tiram prana. Prana é a energia vital, é a energia do universo, energia espiritual, né? Tira essa energia vital, né? Então você, quando inspira, lá no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel está falando da importância do pensamento, tá? E o que nós pensamos, você é o que pensa. E o que o pensamento faz com a gente? Então, se você pensa, integra o Cristo. Imagine que você está inspirando o Cristo. Nós vivemos dentro do Cristo e a energia, né, o ar que respiramos é o ar que está impregnado do Cristo. Se você tem a mente ligada, você inspira. Se você não tem, vai ser o ar morto. Então, inspira o Cristo, né, ou senão, integra o Cristo. Irradia o Cristo. Dá de graça aquilo que de graça você recebe. Vocês precisam saber o que está acontecendo com essa prática que eu tenho ensinado. Muita gente tem curado doenças, está em hospital e muda quando eu ensino integro Cristo e irradio Cristo, que a gente chama de respiração crística. Eu posso olhar para uma pessoa, né? Olho para essa moça aqui e fico... Estou rezando por ela. Eu posso fazer isso dentro do metrô, no ponto de ônibus, no restaurante, de manhã, de noite, o tempo inteiro, sem cessar. Então, o que é que está acontecendo? Vai chegar um dia que o planeta inteiro vai estar... Inspira o Cristo, irradia o Cristo. Quando isso acontecer, a transição planetária terá se completado. Quem não integrar o Cristo em si, vai para um planeta inferior. E esse ir para um planeta inferior não é castigo, é bênção. Esse planeta inferior, eu falo, é a escola que vai te ensinar para você fazer segunda época. Tá? Porque ninguém vai ser reprovado. Você pode ser reprovado agora, mas faz segunda época e depois você pode, até se for o caso, voltar aqui para a terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vê a mão de Deus em tudo. Vocês são capazes de ver a mão de Deus na respiração? Tá? Então dá para você, quando o Paulo diz assim, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, ele tinha integrado Cristo? Tinha integrado Cristo. E o que é que ele fazia? Põe a mão e sara, né? Aquele você vai ter o poder de impor a mão e curar. Isso é o Cristo que fala. É uma espécie de profecia do Cristo para todos aqueles que o quiserem. Se vocês seguirem os meus ensinamentos, vocês se amarão como se fossem um.
serão conhecidos por muitos, se amarem, vocês se sentirão como se fossem um. Eu e o Pai viremos e faremos morada no coração de vocês. Já pensou uma humanidade em que integra o Cristo, irradia o Cristo, em que a gente esteja fazendo isso o tempo inteiro? Eu vou pedir agora só 2 minutinhos, viu, Deusa? 2 minutinhos mais. Dá para vocês todos ficarem com a mão assim? Tá? E vão me acompanhar, né? Quando eu falar integro o Cristo, eu vou fazer assim, ó. Integro o Cristo. Irradio o Cristo. E põe Cristo no mundo. Quando nós fazemos isto, o que é que nós estamos fazendo? Eu estou pondo Cristo em primeiro lugar nas minhas células. E aí muitas vezes eu começo a me curar de doenças. Veja, eu não estaria aqui fazendo essa palestra se eu não tivesse tido essa capacidade de estar fazendo isso para curar minha perna. Estou aqui usando sapato, já não estou usando bota ortopédica. Levei um tiro que era para o coração, perdi o coro transverso. Fazendo isso, os médicos ficaram assustados. Mas como é que sarou tão depressa? Porque eu comecei a ter no hospital, isso já faz anos, né? Ter no hospital uma reação que era do síndrome de pânico. Eu estava no hospital e falei, meu Deus, o que é isso? É uma reação fisiológica de síndrome de pânico, mas não estou com pânico de nada, o que é isso? E comecei a meditar e rezar, e o pânico era das células do meu cólon, quer dizer, um pedaço da tripa grossa estava conectada com o resto, e de repente estava ali a tripa grossa sem um pedaço dela, e as células é como se perguntasse, cadê as minhas irmãs? E eu estava com um pânico fisiológico, corporal. Eu comecei a doutrinar as minhas células, e eu acalmei, e os médicos depois disseram, como é que pôde recuperar tão depressa? Né? Eu recuperei. Fui dado lá para os meus 20 e tantos anos, numa prova que eu fiz na Polícia Militar, eu fui para a escola de oficiais, passei numa junta médica. E o médico que tinha me reprovado, ele disse, vocês estão aprovando esse cara, ele vai morrer antes dos 40, vai dar trabalho para a corporação. Tá entendendo? Ele sofre de sopro cardíaco, vai morrer. Eu agradeço aquele cara, porque eu passei a cuidar do coração, sou vegetariano desde os 16 anos, tá entendendo? E vou completar 83 o ano que vem, completei 82 neste. E devia morrer aos 40. Vocês perceberam? Como é que a gente tem que fazer? Nós temos que viver espiritualmente. Entendeu? A vida verdadeira é espiritual. Para encerrar, só para dizer, né, se alguém quiser fazer uma pesquisazinha sobre morte e vida. É interessante. Isso daria outra palestra, viu, Deusa? Morte e vida, que é o seguinte, Jesus ele diz assim, ele está lá na missão dele e vem um rapaz, ele fala para o rapaz assim, olha, você tem todas as condições, você pode me seguir, vem comigo. E o rapaz fala, ah, Senhor, que bom, eu vou com você sim, mas primeiro me deixa ir até em casa para eu enterrar meu pai que terminou de falecer. E Jesus diz assim, deixe que os mortos enterrem os mortos, você vem e siga-me. Então tem muita gente que está andando por aí, está entendendo? Está viva fisicamente, mas espiritualmente está morta. Entenderam? Então nós precisamos tomar cuidado. Será que eu estou vivo ou será que eu estou morto? Tá? Quem é o morto? Aquele que não segue o Evangelho. E quem é vivo? Aquele que está sintonizado com o Cristo. O Paulo diz assim, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então você vai estar sintonizado com o Cristo, você está vivo. Vamos viver, mas antes eu quero pedir isso para vocês. Atenção. Inspira o Cristo. Irradia o Cristo. Inspira o Cristo. Irradia o Cristo. Inspira o Cristo. Irradia o Cristo. Inspirar sempre pelo nariz. Tá? Boca é escapamento. Deus que nos abençoe a todos. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Adão. Temos aqui uma pergunta, doutor Adão, da TV3, que veio via internet. O João Carlos Onelli pergunta o seguinte para o senhor: por que Jesus escolheu Paulo? Por que Jesus escolheu Paulo para esse trabalho? Para essa tarefa tão substancial? Tá ligado? Alô? Por que Jesus escolheu Paulo para essa tarefa tão substancial, né? Nada acontece por acaso. O Paulo, ele fala, sou o vaso escolhido. E ele não fala, não, mas não é escolhido só aqui. Jesus não escolheu aqui. Quando escolheu, porque já sabia que já vinha lá do passado. Porque tinha essa formação lá do passado. Todos nós temos o desafio de fazermos aquilo que estamos fazendo. Tudo que nós passamos é para o nosso bem e para o bem do grupo ao qual nós estamos ligados. Que muitas vezes é o grupo familiar, que chama família nuclear, família ampliada e a família universal. Isso que eu pedi para vocês fazer aqui, né? Inspira o Cristo e irradia o Cristo. Fizemos aqui, na sala. Agora, eu posso fazer o seguinte. Por exemplo, tem o Anjos Intercessores, né? Aqueles aqui que conhecem os Anjos Intercessores, sabem que lá está sempre gente, é um grupo que nós temos na internet de gente que reza por gente. Alguém lá, e todos lá conhecem a respiração crística. Ah, eu vou fazer uma cirurgia tal, peço vibrações. E todo mundo vai rezar. E eu ensino a fazer a respiração crística. Reze por aquela pessoa. E o que eu faço, né, durante o dia? Muitas vezes eu penso no grupo Anjos Intercessores. Vejo todos os anjos inspirando e irradiando Cristo. Eu penso no grupo Anjos Intercessores e vejo todos os anjos imaginando que todas as outras pessoas do planeta estão. Inspira o Cristo e irradia o Cristo. Eu imagino que essas pessoas estão imaginando as pessoas do planeta encarnadas e desencarnadas, nos planos inferiores e superiores. Até imaginar que o planeta inteiro está. Inspira o Cristo e irradia o Cristo. O dia que o planeta estiver fazendo isso, já será um planeta de regeneração, não será mais um planeta de provas e expiação. Então, mediante a tudo que o senhor explicou aqui, essas colocações, eu queria... Falou do vaso escolhido. Nossa, falei muito pouca coisa. Mas deixa. Considerando que Paulo foi um homem muito bem preparado, né? Um judeu muito bem preparado, estudou muito, né? E não foi escolhido por acaso, pela espiritualidade. Bom, eu queria saber, diante dessa situação que vive o planeta hoje, seus estudos, a sua formação, a situação política que vive o Brasil hoje, como o senhor enxerga daqui para frente esse caminhar, essa evolução aqui? Como o senhor vê? É interessante que essa pergunta se repete, né? Como faz? Mas e tem muita gente, ainda ontem mesmo eu me deparei com isso. Como é que pode uma emissora espírita, que é da Boa Nova, como é que pode os espíritas estão se omitindo de não falar, né? Que teremos que estar pichando fulano, beltrano e tal. Assim, falei, não, são todos nossos irmãos. E eles estão fazendo um papel, tá? Ficaram muito impressionados quando eu levei esse tiro na perna e no mesmo dia, né? 9 minutos depois eu estava no grupo pedindo orações para o atirador, para o meliante, para o bandido, né, o dito bandido, pedindo orações para ele. E depois pedi orações nas redes sociais, tá, pedindo oração. Por quê? Aquele camarada, veja só, se ele estava ali determinado a dar um tiro, o plano espiritual me pôs ali na frente para que eu levasse o tiro, tá entendendo? E ele foi instrumento de quê? Do meu desafio e do meu resgate, do meu karma. E daí eu não posso ficar xingando uma pessoa que está dando problema para mim do meu lado. E aqui, num plano mais amplo, que é num plano mais, né, geral, nós falamos, o candidato fulano de tal, essa pessoa também está desempenhando uma função de fazer você pensar, de nós termos consciência. E ele, veja só, é homofóbico, é racista.
está fazendo com que você comece a rezar para que o racismo termine. Rezar para que as pessoas sejam amadas. Essa pessoa está sendo um instrumento para desafiar a todos viverem com amor. Veja, tudo na vida é desafio para que nós vivamos o Evangelho do Cristo. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.